Meu nome é Cibélia Alves, sou facilitadora de arte em feltro e fuxico aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas-feiras, de 9 ao meio-dia, de 1 às 4, de 3 às 6. Nossa proposta de hoje é um porta-pano de prato, que é esse aqui da vaquinha. Então, nós vamos começar assim com a bochechinha dela, né? Aqui eu trabalhei o ponto o haste, que era chamado de ponto atrás. O ponto aqui, ele deve ser pequeno. Você trabalha com a linha voltada para baixo, né? Por quê? Essa curva, ó, ela está assim, ó. Se essa curva tivesse para cá, nós teríamos que trabalhar com a linha para lá, para facilitar que o ponto fique numa posição só. Então, aqui nós vamos trabalhar com a linha voltada para baixo. Esse ponto é um dos pontos mais fáceis, é um dos primeiros que a gente aprende a fazer. Ele está na coleção dos pontos da vovó, né, que são os pontos livres. Essa linha que eu estou trabalhando é a linha fina, porém eu estou trabalhando com ela dobrada, né, para ela ficar um pouquinho mais à mostra e não ficar assim tão grosseira como se a gente estivesse trabalhando uma linha de novelinho, que aí ela ficaria muito grosseira por ser uma linha bem mais grossa que essa aqui que eu tô usando. Chegando aqui no final, nós vamos usar 2 botões, nós vamos lá atrás. Esse emaranhado que nós vamos fazer aqui não tem problema, porque essa parte aqui, ó, né, nós vamos colocar ela colada na cara da vaquinha, então isso tudo aqui vai desaparecer. Como eu sempre falo nos vídeos, se isso aqui fosse ficar exposto, né, essa parte, isso aqui nós não poderíamos trabalhar aqui. Nós teríamos que trabalhar numa outra posição. Voltando sempre bem próximo, para não ficar aquela coisa de você olhar atrás, mesmo o avesso, ficar assim, vários pontos em direção contrária, né? Vamos procurar trabalhar sempre na mesma região, para não ficar muito um avesso muito feio. Nós vamos usar um botão pequeno aqui, decorativo, para a gente fazer o canto da boca. É um botão pequeno que você vai usar. Ele pode ser o redondo, pode ser quadrado, pode ser tipo um triângulo. É um botãozinho só para poder fazer o acabamento aqui, não deixar aquele bordado sem direção, né? Aqui nós vamos colocar o outro lado. Agora nós vamos para os olhos, né? Os olhos não. Nós vamos usar esses dois aqui que são os nariz, né? É os dois narizinhos da vaca. Sempre lembrando que quando a gente vai iniciar, nós temos que deixar um ponto de segurança, que é você passar 2 vezes no mesmo lugar, para não correr o risco de quando você for fazer o seu trabalho, ou puxar, pregar um botão, ele saia, né, do lugar por causa da pressão que você vai fazer aqui na hora de colocar. Ó, tipo assim, né, nessa hora aqui, ó, que a gente vai pregar o botão. Se a gente pressionasse e não tivesse feito o ponto de segurança, o que ia acontecer? O nozinho daqui, ó, passaria, né, pelo feltro e você perderia o seu trabalho. Então, por isso, é necessário que você dê o seu pontinho de segurança para não correr esse risco aí de perder o que você já iniciou. Então, dessa forma aqui, é que a gente faz essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, ela já está toda pronta, né? Que é onde nós vamos colocar, ó, que é a cabecinha, né? Ela vai entrar aqui, ó. Por isso eu falei aquela hora que não tinha problema isso aqui ficar aqui, que nós vamos colocar aqui, então não vai aparecer.
Aí nós vamos trabalhar agora os olhos. Aqui também nós vamos procurar uma posição, né, na hora de costurar, que a gente vai encaixar aqui a cabeça dela, ó, e não vai aparecer. Eu comecei aqui, ó, para falar com vocês o seguinte. No início do vídeo eu falei que se isso aqui fosse ficar exposto, nós não poderíamos trabalhar isso aqui. Nós teríamos que trabalhar de uma outra maneira. É o mesmo caso aqui, ó. Quando a parte aqui, ó, vai ficar exposta, nós sempre começamos na parte da frente em algum lugar que alguém vai esconder. Tipo, se essa cabeça aqui, ó, ela fosse ficar exposta, nós começaríamos por aqui, porque essa parte aqui, ó, cobriria. Quando você levantasse, ó, não teria avesso aqui. Como que a gente faz esse olho aqui? Esse olhinho, a gente nunca pega a miçanga direto e coloca direto aqui. Por quê? Se você colocar a miçanga, assim, ó, você colocar a miçanga aqui e for direto pra cá, ó, o que que vai acontecer? Você não tem base de quanto isso aqui foi aprofundado para você poder colocar outra pérola no mesmo nível. Então, às vezes, você não tem essa confiança, né, de colocar a pérola e já trabalhar ela aqui. Quando você for colocar essa outra, se você não tiver feito isso aqui, o que a gente chama colo de pérola, é porque você dá um pontinho aqui e puxa ele, né? Aí ele faz um colinho. Quando você colocar a miçanga, ela já entra ali. Então é só você costurar a miçanga no lugar que está o colo da pérola. Você não tem que puxar mais nada. Quando a gente faz isso aqui, ó, desse processo aqui, ó, sem fazer o colo da pérola, você tem que colocar a pérola e puxar. Então, você puxou aqui, quando você for colocar essa, que o colo já está pronto, ela vai dar uma diferença. O colo, ele é feito assim, ó. Você pode perceber que aqui tem um colo, aqui não tem. Então, nós vamos fazer o colo da pérola do lado de cá. Por que que você faz isso? Porque você vai olhar, ó, e você vai ver se os dois estão com a mesma profundidade. Para quando você colocar a pérola aqui, ó, ela não ficar uma mais alta que a outra, tá? Então, por isso a gente faz esse aqui o colo de pérola, que é justamente para não dar essa diferença na hora que você colocar o olhinho dela aqui, ó. Então, os dois estão no mesmo tamanho, na mesma profundidade. Agora é hora de você colocar a pérola. A pérola, você nunca vai pegar a agulha e enfiar ali no meio, ó, porque esse aqui é o colo dela. Então, você enfia na lateral. Pegou na lateral e não precisa apertar mais, porque você já fez o colo. Não tem necessidade mais de você puxar a linha outra vez. Você só vai organizar ela e ela já está na posição dela, ó. Aí você faz o arremate aqui para ela não sair do lugar. E vamos para outra, que também já está no lugar certo, né? Viu como fica muito mais fácil você pregar os olhinhos dela, porque você não tem que ficar naquela briga de que será que um tá mais alto, um tá mais baixo, ó, tá vendo? O que eu falo alto e baixo não é aqui não, ó, é aqui, ó, a posição da pérola, tá? Porque às vezes aqui uma fica mais alta, o outro fica mais baixo. Então, nós vamos fazer o cílio da vaquinha agora. É sempre bom a gente fazer um cílio no bichinho para ele ficar mais simpático, né? O cílio você tira uma base de um ponto reto, volta no mesmo lugar.
E vai fazer o outro do outro lado. Então, nós estamos trabalhando aqui com o feltro Santa Fé. O branco, o preto e o preto com bolinha branca. Aí, viu como que ela ficou bem mais simpática? Depois que a gente fez o cílio, né? Dá um ar de alegria na peça, né? Então, assim, nunca deixa de fazer nos seus bichinhos o cílio. Se ele é bem pequenininho, faça um cílio pequeno, se ele é maiorzinho um pouco, mas nunca faça muito grande, né? Então, aqui, ó, nós já estamos com a carinha da vaquinha pronta. Essa daqui, ó, é o cabelinho dela. O cabelinho eu usei um pedaço de lã qualquer que você tiver em casa. Você vai usar para você fazer aquela clinazinha que ela tem na frente. Então, nós vamos colocar aqui, ó, na frente, tá vendo? Entre os dois chifres. A gente vai colocar aqui e ajeitar. Agora, nós vamos passar pra pata. Essa pata, ela é feita com o ponto de alinhavo direto ou o pesponto. O alinhavo corrido é a mesma coisa, porém, ó, você tem a mesma medida, porém ele não fica exatamente igualzinho. Às vezes acontece de um ficar maior um pouquinho do que o outro. Mas dessa maneira aqui, você consegue fazer o ponto um pouquinho mais rápido do que o pesponto convencional. Você só tem que ter o cuidado de manter uma mesma distância e mesmo tamanho de ponto. Tá vendo, ó? Mesmo tamanho, mesma distância. Elas vão ficar assim. O pesponto, tá vendo? E aqui o caseado e depois o enchimento, né? Porque essas duas patinhas a gente vai usar para colocar aqui no corpinho dela, porque essa perninha dela aqui, ó, ela é articulada, ó. Por quê? Quando você quiser mudar a posição da perninha dela, essa aqui, ó, ela fica fixa, né? Mas essa aqui, ela é articulada porque você pode levar lá e colocar as duas assim, você pode vir com ela pra cá, você pode vir com ela pra cá. E essa aqui da frente também vai ser articulada. Quando você movimentar essa, você também vai movimentar essa, né? Porque se você deixar as duas muito juntas, a vaquinha vai atropelar uma perna na outra e vai cair, né? Então, tem que mexer com essa, mexe com essa também. O modo dela ficar articulada. Nós vamos marcar com lápis a posição, a altura que a gente quer, tá vendo? Nós vamos marcar aqui, ó, com a agulha um pouco maior, você vai começar aqui, ó. Lembrando daquele ponto que eu falei que é o ponto de segurança que a gente tem que fazer. Depois disso feito, nós vamos fazer o quê? Vamos marcar o outro lado de lá. Aqui, ó, nós não marcamos com o lápis, né? Mas nós vamos marcar com a posição da agulha. Porque, olha, quando a sua agulha estiver assim, ó, certinha, ó, é sinal que o ponto é esse ali. Então, você vai observar, quando a agulha entrar, se ela tá na mesma posição aqui, bem horizontal. Essa distância aqui tem que ser a mesma daqui, né? Porque senão a perninha vai ficar diferente. Aí você vai lá, ó, já está tudo na mesma direção e mesmo espaço. Então, nós vamos lá e vamos voltar. Aqui não tem necessidade de ter o colinho da pérola, né? Porque aqui nós não vamos usar pérola nenhuma. Então,
não tem necessidade. Nós vamos pegar essa perninha e vamos marcar aqui, ó. Essa medida aqui, mais ou menos 2 dedos, ó, abaixo. Porque é mais ou menos 2 dedos que nós temos aqui, ó, de distância aonde nós marcamos. Então, nós marcamos 2 dedos aqui. Por quê? Para ela ficar numa posição, ó. Se você olhar, as perninhas estão na mesma direção, ó, né? Então, aqui nós vamos colocar um botão. Que é esse botãozinho aqui, que vai permitir que a perninha dela seja articulada. Porque nós vamos trabalhar com a linha para lá e para cá. Aqui, ó, aquela marquinha que a gente fez aqui, ó, é onde a agulha vai sair de novo. Um arrematezinho aqui, para ela não sair mais do lugar, né? Porque ela tá na posição correta, que a gente quer. E nós vamos agora colocar o outro bracinho. Só que esse outro bracinho aqui, nós não temos necessidade que ele seja articulado. Ele pode ficar aqui. Também pode ser articulado. Mas, se ele for articulado e você for mexer, ele vai sumir. Se você vir com ele pra cá, ó, a da frente tampa ele, ó. Então, aquela coisa, a perna que tá firme, essa também tá. Então, é só essas duas aqui que você vai articular, né? Então, nós vamos deixar ela aqui pronta, essa daqui pronta. E nós vamos falar agora da placa do bom dia. Qual foi o ponto que eu utilizei para bordar o bom dia? Nas 2 letras maiúsculas, eu usei o ponto correntinha. Esse ponto, você só tem que ter o cuidado quando você for trabalhar linha dobrada, igual eu tô trabalhando aqui agora, é na questão de puxar o ponto e ele se manter, as 2 linhas se manter juntas. Porque se você não tiver esse cuidado, vai acontecer uma hora de você puxar o ponto e uma linha ficar mais folgada do que a outra. Aí o seu bordado vai ficar muito feio. Então, é o único cuidado que você tem que ter. Você tem que estar sempre esticando a sua linha, passando a mão aqui, ó, para que as 2 fiquem certinhas e o seu ponto também. Então, esse ponto que nós estamos trabalhando aqui é o ponto correntinha. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu falei? Essa linha, se eu não tiver cuidado e eu fechar o ponto, esse fecha e esse vai ficar alto. Então, o que que eu tenho que fazer? Prender aqui, ó, e puxar a linha que tá sobrando, que tá mais, ó. Quando ela voltar, eu fecho o ponto. Aí, eu solto a agulha, conserto o ponto e volto a fazer de novo o ponto correntinha. E isso você vai fazer a toda a volta da letra maiúscula, né? Que é o B e o D. Aqui eu já vou mostrar qual foi o ponto que eu trabalhei as outras letras. Eu trabalhei também o ponto haste, que é o mesmo que nós trabalhamos a boca da vaquinha. Lembrando que eu falei quanto à curvatura que você está trabalhando. Quando essa curvatura é aqui, a sua linha vem para cá. Nesse caso aqui, ó, que a curvatura é o contrário, eu vou trabalhar com a linha para cá. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, só para você entender o que eu tô falando. Eu vou trabalhar esse pedaço aqui, ó, a linha sempre para baixo. Por quê? Aí, o seu bordado,
quando você terminar, esse ponto, ele tá todo torcidinho pra cá, ó. Tá todo assim, ó. Quando você olhar, parece que tem umas ondazinhas, né? E ela tá sempre na mesma direção. Então, chegamos aqui no ponto que eu vou te mostrar o problema da curvatura. Curva aqui pra cá, a gente trabalha com a linha pra cá. Curva pra lá, nós vamos trabalhar com a linha pra lá. É só mudar a posição da linha. Por que que é feito isso? Porque se eu trabalhar essa curvatura com a linha aqui para baixo, o meu nó, o meu ponto, ele vai ficar todo em aberto. E no final, quando você terminar aqui, você vai ter que pegar a agulha e vir corrigindo o ponto. Então, por isso você faz desse jeito aqui, ó. Porque ele já vai sendo feito e ele vai ficando em cima do risco que você colocou. Então, agora nós vamos para a parte final, que é a montagem da peça. Essa parte aqui, ó, que é um recorte de MDF, pode ser feita também num papelão, tá? Porque depois que você trabalha essa peça aqui toda, que você borda ela, você vai passar cola branca e vai colar aqui na madeira ou no papelão, né? Igual está aqui, ó. Aqui, ó, nós já colocamos o cabelinho, né? Então, nós vamos aqui dar um pequeno toque de cola quente. Se você quiser aqui maior, é só na hora de cortar a lã que você altera esse tamanho. Aqui nós já vamos colocar o focinho, lembrando que a gente tem que colocar um pouquinho de cola aqui onde estavam as linhas, para não acontecer assim de soltar. Porque geralmente as pessoas, a primeira coisa que ele faz, nesse caso aqui, ó, ou é puxar isso ou isso aqui. Então, se você passou um pouquinho de cola lá no acabamento, ela não vai soltar. Ela pode afrouxar um pouquinho, mas soltar ela não vai, não. Ó, aqui, aquele detalhe que eu falei, ó. Tá vendo? Nós temos que pregar isso aqui, ó, para sumir com aquela costura que nós fizemos aqui, ó, né? Nós vamos colocar um alfinetinho aqui para ajudar e nós vamos fazer a cobertura do ponto. Pegando a linha aqui branca, vamos sair no pé do ponto. Lembrando que esse feltro que nós estamos trabalhando é o Santa Fé. E que você encontra uma variedade enorme, todas as novidades do Santa Fé você encontra aqui no Armarinho Selga. E o meu curso é todas as quintas-feiras, de 9 ao meio-dia, de 1 às 4 e de 3 às 6. Brevemente, nós vamos estar no Shopping Vila Velha, que é lá o meu curso vai funcionar todas as sextas-feiras. Nós já colocamos, né, a carinha dela no lugar, as perninhas. Agora nós vamos colocar a plaquinha. A plaquinha, a gente fez aqui o bordado, colamos na madeira, já colocamos o aro, né, para pendurar. E agora nós vamos colocar essa parte aqui, ó. Que essa fita aqui, na verdade, quem determina o tamanho é você. Porque se você quer ela mais comprida, você quer ela um pouco menor, então você que vai determinar qual o tamanho que você vai querer dessa fita aqui. Então, a única coisa que ela tem que ter é o mesmo tamanho, né? Porque senão a vaquinha vai ficar fora de contexto, né? Um lado mais baixo, um lado mais alto. E aí não dá muito, não acerta muito. O que que a gente faz? Coloca ela aqui. Coloca a fita na posição. Prende com alfinete. Para você ver se ela está na posição correta. Ó.
Agora a gente levanta ela, né, para ver se aqui, ó, ficou na posição, ó. Então, aqui ela está na posição que ela tem que ficar. Então, agora é só a gente pregar. Vamos dar um pequeno pontinho ali e depois a gente faz o acabamento. Aqui também, ó, o pontinho que a gente deu aqui, nós vamos esconder ele, né? Que na hora do acabamento a gente vai esconder isso aqui. Aqui nós estamos no acabamento, né, final pra coisa. Aqui o acabamento que eu falei, a gente coloca uns lacinhos, né, pra cobrir aquela costura que a gente fez aqui. Aqui nós vamos colocar um pinguinho de cola pra segurar também essa fita aqui. Então, ó. Aqui foi a nossa proposta de hoje, tá vendo? A nossa vaquinha, né? Tá quase pronta. Que aqui agora, ó, nós vamos colocar a argola, que vai ser para colocar o pano de prato. A argola é essa daqui. E essa fase aqui, ó, geralmente as pessoas colocam isso aqui direto aqui, mas dá muito trabalho para você localizar o ponto e fazer tudo direitinho. Então, o que que você vai fazer aqui? Você primeiro vai fazer isso aqui, ó, ocasear ou cholear, né, que é essa parte aqui do pano que vai dar sustentação na argola. Depois dela pronta, você só vai colocar aqui e vai dar os pontinhos para ela fixar aqui. Como ela já está com os pontos prontos, né? Qualquer ponto que aparecer aqui vai ser encarado como se fosse o trabalho todo. Então, essa aqui foi a nossa proposta de hoje. O seu porta-pano de prato, uma vaquinha. Espero que vocês tenham gostado. Venha conhecer o meu curso todas as quintas-feiras aqui no Espaço de Arte Selga, 9 a meio-dia, de 1 às 4 e de 3 às 7.